Capítulo 43, onde se conta a agradável história do moço das mulas, com outros estranhos acontecimentos que sucederam na venda. Marinheiro sou do amor, e, em seu pélago profundo, navego sem esperança de alcançar porto seguro. Sigo o rumo de uma estrela que bem ao longe vislumbro, mais bela e resplandecente que quantas viu Pilanuro. Não sei para onde me guia, e assim navego confuso, minha alma a fitá-la atenta, rumo direto ao sem rumo. Recatos impertinentes e uma honesta compostura são as nuvens que me encobrem quando mais vê-la procuro. Ó clara e luzente estrela, em cujo lume eu me apuro, no dia em que te encobrires, meu ser tão logo sucumbe. Chegando a esse ponto o cantor, pareceu a Doroteia que não ficaria bem deixar Clara de ouvir tão boa voz. Assim, sacudia de um lado para outro até despertá-la e lhe disse: Perdoa, menina, se te acordo, faço-o para que possas apreciar o som da melhor voz que porventura terás escutado em toda a sua vida. Clara despertou sonolenta, sem conseguir entender de imediato o que lhe dizia Doroteia. Interrogou-a. A esta repetiu o que dissera, passando Clara a ficar atenta. Todavia, mal escutou 2 versos do canto, quando foi tomada por um tremor tão estranho, como se estivesse enferma de alguma grave crise de febre quartã. Então, abraçando-se a Doroteia estreitamente, lhe falou: Ai, Senhora da minha alma e da minha vida, para que me despertastes? O maior bem que a fortuna agora me poderia fazer era cerrar-me os olhos e os ouvidos, para que eu não visse nem ouvisse esse desventurado músico. Que dizes, menina? Olha que, segundo se diz, quem está cantando é um moço guardador de mulas. Seria antes um guardador de lugares, replicou Clara, e o que tem guardado dentro de minha alma, guarda-o com tanta segurança que, se o não quiser abandonar, permanecerá sendo dele eternamente. Espantou-se Doroteia com as sentidas palavras da moça, parecendo-lhe que se avantajavam em muito a descrição que os seus poucos anos fariam supor. Por isso, disse-lhe, falais de um modo que não vos posso entender, senhora Clara. Explicai-vos melhor quanto ao que me dissestes a respeito de almas e de lugares, e também quanto a esse músico cuja voz nos deixou tão perturbada. Mas silenciai por enquanto, porque não quero perder, por causa do vosso sobressalto, o prazer de ouvir o cantor, que parece retornar ao seu canto com novos versos e um novo estilo. Em boa hora seja, concordou Clara, e, para não ouvi-lo, tapou os ouvidos com as mãos, o que aumentou a surpresa de Doroteia, que, continuando atenta ao que se cantava, viu que os versos assim prosseguiam. Doce esperança minha, que, rompendo impossíveis embaraços, segues direto à linha, da qual tu planejaste os próprios passos. Não vás temer se a sorte põe cada passo teu junto ao da morte. Não ganham, preguiçosos, honrosos triunfos, glória no porvir. Não podem ser ditosos os que a fortuna temem perseguir e entregam desvalidos aos ternos ócios todos os sentidos. Que amor bem caro venda as suas glórias é justo e bem posto. Não há mais rica prenda que aquela aquilatada por seu gosto. E assenta o dito em cima: o que bem pouco custa não se estima. Nas porfias do amor, por vezes o impossível é alcançado. Destarde, sem temor, as metas mais difíceis tenho ousado, sem jamais duvidar de que o céu nesta terra hei de alcançar. Neste ponto cessou o canto e principiaram novos soluços de Clara. Tudo isso acendia em Doroteia o desejo de saber a causa de tão suave canto e de tão tristonho pranto.
Assim, tornou a perguntar à moça qual era o significado das suas palavras de momentos antes. Temerosa de que Lucinda a escutasse, Clara abraçou-se ainda mais estreitamente a Doroteia e, colocando-lhe a boca ao ouvido a fim de poder falar segura de não ser ouvida por qualquer outra pessoa, assim lhe falou. Este que canta, minha senhora, é filho de um cavaleiro natural do reino de Aragão e senhor de 2 lugares. Ele morava na corte, em frente à casa do meu pai, e este, embora mantivesse as janelas de nossa casa com cortinas no inverno e gelosias no verão, não sei como é que foi nem como não foi. O certo é que esse cavaleiro, que era estudante, me viu, não sei se na igreja ou noutra parte, e acabou por ficar apaixonado por mim, dando-me a entender isso pelas janelas da sua casa, com tantos sinais e tantas lágrimas, que eu tive de acreditar e de estimar, mesmo sem saber o verdadeiro fim de suas intenções. Entre os sinais que me fazia, um consistia em juntar as 2 mãos, dando-me a entender que se casaria comigo. Embora me fosse agradável imaginar quão bom seria casar-me com ele, já que era sozinha e órfã de mãe, não sabia como poderia comunicar-lhe meu pensamento. Por isso, deixei-o prosseguir, não lhe concedendo outro favor senão de alçar um pouco a cortina ou a gelosia quando meu pai estava fora de casa, e o dele também, e assim deixar-me de ver corpo inteiro, coisa que de tal modo o comprazia, que ele até simulava estar ficando louco. Foi então que chegou a época da partida de meu pai, o que ele soube, mas não por mim, pois nunca lhe pude falar. Caiu doente, imagino que de desgosto, e assim, no dia da nossa partida, não tive como despedir-me dele nem mesmo com os olhos. Porém, ao cabo de 2 dias de viagem, ao penetrarmos numa pousada distante aqui 1 dia de viagem, vi-o à porta com traje de arrieiro, tão ao natural que, se não trouxesse tão bem retratado em minha alma, me teria sido impossível reconhecê-lo. Todavia, reconheci-o, e isto me surpreendeu e alegrou. Ele mirou-me às escondidas de meu pai, de quem, aliás, sempre se esconde quando atravessa diante de mim nos caminhos e nas pousadas aonde chegamos. Como sei quem é e considero que, por amor a mim, vem a pé e com tanto trabalho, morro de pesar. E onde ele põe os pés, põe os olhos. Não sei com que intenção vem, nem como pôde afastar-se do pai, que lhe devota extraordinária afeição, seja por não ter outro herdeiro, seja porque ele de fato merece, como vossa mercê verá quando o conhecer. E posso afiançar-lhe que tudo o que canta tira da cabeça, pois ouvi dizer que é excelente estudante e grande poeta. E tem mais, cada vez que o vejo ou que o escuto cantar, estremeço toda e me sobressalto, temerosa de que meu pai o reconheça e venha descobrir os nossos desejos. Em toda a minha vida, nunca lhe disse uma só palavra. Apesar disso, amo-o tanto que nem sei como poderei viver longe dele. Eis aí, senhora, tudo o que posso dizer desse músico cuja voz vos agradou tanto. Só por ela, havereis de ver que com certeza não se trata de um moço de mulas, como dissestes, mas de um senhor de almas e lugares, conforme vos falei. Não continueis, dona Clara, interrompeu Doroteia, beijando-a 1000 vezes. Não digais mais coisa alguma, e esperai que venha um novo dia, pois espero que Deus me permita encaminhar os vossos negócios de tal maneira que tenham um final feliz que o merece um tão honesto princípio. Ai, senhora, queixou-se Clara, que final feliz se pode esperar se o pai dele é tão importante e tão rico que há de crer que não posso ser nem mesmo criada do seu filho, quanto mais esposa? E casar-me às escondidas do meu pai não o farei, nem por tudo o que há no mundo. Queria apenas que esse moço regressasse e me deixasse em paz. Quem sabe se, não mais o vendo, e com a grande distância de caminho que nos irá separar, se me aliviasse a angústia que ora sinto, ainda que eu imagine que bem pouco me haverá de aliviar esse remédio.
Não sei que diabo foi isso, nem por onde entrou esse amor que lhe tenho. Sendo nós dois tão novos, em verdade, creio que somos da mesma idade, não tendo eu ainda 16 anos completos, pois só os faço no próximo dia de São Miguel, como me disse meu pai. Doroteia não pôde deixar de rir-se observando a maneira infantil como se expressava Dona Clara. A quem disse: Repousemos, senhora, o pouco que ainda nos resta da noite. Deus amanhecerá conosco e tudo haverá de dar certo. Ou de pouco vale o meu isso, se aquietaram e toda a venda caiu em grande silêncio. Só não dormiam a filha da vendeira e sua criada Maritornes, as quais, cientes que eram do estranho humor que assaltava Dom Quixote, e sabendo-o fora da venda, montando guarda armado e a cavalo, resolveram pregar-lhe uma peça, ou, pelo menos, matar o tempo escutando seus disparates. Sucede que, em toda a venda, não havia janela que desse para o campo, mas tão somente a fresta de um palheiro, por onde ele fora se atirava a palha para dentro dele. Nessa fresta se puseram as duas semidonzelas e viram que Dom Quixote estava montando no cavalo, apoiado na lança, soltando de quando em quando tão dolentes e profundos suspiros que a cada um até parecia que se lhe arrancava a alma, e entre um suspiro e outro, elas o escutaram dizer com voz sussurrante, suave e amorosa: Ó, minha senhora Dulcineia del Toboso, extremo de toda a formosura, fim e remate da descrição, arquivo do melhor donaire, depósito da honestidade e, em última análise, ideia de tudo o que de proveitoso, honesto e deleitável existe no mundo. Que estará fazendo agora tua mercê? Porventura terás os pensamentos voltados para o teu cativo cavaleiro, que a tantos perigos se expõe de modo voluntário, unicamente para te servir? Dá-me notícia dela, ó luminária das três fases. Talvez a estejas tu mirando agora com inveja, enquanto ela, passeando por alguma galeria dos seus palácios suntuosos ou debruçada sobre algum balcão, estará considerando como, sem prejuízo para a sua honestidade e grandeza, há de aplacar a tormenta que por ela padece este meu infortunado coração. Que glória há de dar às minhas penas, que sossego à minha inquietude e, finalmente, que vida à minha morte, que prêmio a meus serviços? E tu, Sol, que já deves estar encilhando depressa os teus corcéis para madrugar e sair a ver a minha senhora, assim que a vejais, suplico-te que de minha parte e saúdes, mas cuida de que, quando a vires e a saudares, não lhe oscules o rosto, pois se o fizeres, terei de ti mais ciúmes do que os que sentis daquela ágil ingrata que tanto te fez suar e correr pelas planícies da Tessália, ou pelas margens do Peneu, que, não me lembro bem por onde então correste, tomando de ciúmes e paixão. Chegava Dom Quixote a este ponto de seu lastimoso arrazoado, quando a filha da vendeira começou a sussurrar, dizendo-lhe: Senhor meu, chegue-se cá vossa mercê, se for servido. Ouvindo tal voz e tais palavras, volveu Dom Quixote a cabeça e, à luz da lua, que brilhava então em todo o seu esplendor, viu que o chamavam da fresta, que se lhe afigurou ser uma janela, e dotada de grandes grades de ouro, como convém a castelos tão ricos como o que ele imaginava ser aquela venda. E no mesmo instante se lhe representou em uma louca imaginação, como da outra vez, que a formosa donzela, filha da dona daquele castelo, vencida de amor, tornava a solicitá-lo. Com esse pensamento, e para não se mostrar descortês e mal agradecido, voltou às rédeas do Rocinante e se acercou da fresta. Assim que viu as duas moças, disse: Lastimo, formosa senhora, que hajais posto os vossos amorosos propósitos em quem não vos pode corresponder, conforme merece o vosso grande valor e gentileza. Disso não deveis culpar este miserável cavaleiro andante, a quem o amor impossibilitou de poder entregar sua vontade a outra que não seja aquela que, no momento em que seus olhos a viram, se tornou senhora absoluta da sua alma. Perdoai-me, boa senhora, e recolhei-vos
aos vossos aposentos, e não queirais, expressando-me vossos desejos, que eu me mostre mal agradecido. Se, pelo amor que me tendes, achais em mim outra coisa que não seja o amor e que vos possa satisfazer, pedia, que vos juro, por aquela ausente e doce inimiga minha, que incontinente vô-la darei, ainda que me pedisseis uma guedelha dos cabelos de Medusa, que eram todos eles serpentes, ou os próprios raios do sol, encerrados numa redoma. De nada disso precisa a minha senhora, senhor cavaleiro, disse nesse instante Maritornes. De que precisa então a vossa ama, discreta senhora? Perguntou Don Quixote. Só de uma de vossas formosas mãos, respondeu Maritornes, para poder com ela desafogar o grande desejo que a trouxe a esta fresta. Com tanto risco para a sua honra, pois, se a pressentisse o senhor seu pai, iria cortá-la em 1000 pedaços, sendo a orelha o maior. Isso eu queria ver, disse Don Quixote, mas ele não haverá de fazer tal coisa se não quiser ter o mais desastrado fim que já teve o mundo um pai, por haver posto as mãos nos delicados membros de sua filha namorada. Julgou Maritornes que Don Quixote sem dúvida iria entregar a mão que lhe fora pedida. Assim, antevendo o que já havia planejado, desceu da fresta e correu à cavalariça, onde tomou o cabresto do jumento de Sancho Pança e, com muita presteza, voltou ao lugar de onde saíra, no instante em que Don Quixote já estava de pé sobre a sela do Rocinante, a fim de alcançar a janela gradeada, onde pensava estar a triste donzela, e quando estender a mão, lhe disse: Tomai, senhor, esta mão, ou melhor dizendo, este verdugo dos malfeitores do mundo. Tomai esta mão, repito, que jamais foi tocada por outra de mulher alguma, sem mesmo aquela que tem inteira posse de todo o meu corpo. Não vô-la dou para que a beijeis, mas para que mireis a contextura dos seus nervos, a trama dos seus músculos, a grossura e o relevo de suas veias, a partir do que deduzireis qual não deve ser a força do braço que tal mão possui. Isto é o que vamos ver, disse Maritornes, e dando um laço corrediço numa ponta do cabresto, afiou-lhe no pulso. Em seguida, descendo dali, atou muito fortemente a outra ponta ao ferrolho da porta do palheiro. Sentindo no pulso a aspereza da corda, disse Don Quixote: Mas parece que vossa mercê me espinha do que me acarinha. Não trateis tão rudemente esta mão, pois ela não tem culpa do mal que a minha vontade vos causa, nem vos fica bem em tão pequena parte vingar-vos de todo o vosso aborrecimento. Vede que quem quer bem não se vinga tão mal. Mas todas essas razões de Don Quixote não mais eram escutadas por pessoa alguma, pois, logo que Maritornes o atou, ela e a outra fugiram, mortas de riso, e o deixaram de tal modo preso que lhe foi impossível soltar-se. Don Quixote, portanto, estava do modo como se disse, de pé sobre o Rocinante, o braço inteiro enfiado pela fresta, o pulso amarrado e preso ao ferrolho da porta, com enorme temor e cuidado de que se mexesse o Rocinante, fosse para que lado fosse, porque então ficaria pendurado pelo braço. Assim não ousava fazer movimento algum, posto que, da quietude e paciência de Rocinante, bem se poderia esperar que ficasse imóvel por um século inteiro. Por fim, vendo Don Quixote que estava amarrado e fora abandonado pelas damas, pôs-se a imaginar que tudo aquilo não passava de obra de encantamento, como da vez anterior, quando, naquele mesmo castelo, o moeu de pancadas aquele mouro encantado do arrieiro. Então, maldisse consigo mesmo sua pouca esperteza e prudência, pois, tendo-se saído tão mal da primeira vez naquele castelo, se aventurara a entrar nele uma segunda, mesmo tendo como norma os cavaleiros andantes que, quando tentaram uma aventura e não se saíram bem dela, isso é sinal de que ela não estava reservada para eles, mas sim para outros. E assim não precisariam experimentar uma segunda vez. Com tudo isso, puxava o braço para ver se conseguia soltar-se. Estava, porém, tão bem atado que todas as tentativas foram em vão. É bem verdade que puxava com cautela,
para que não se movesse o Rocinante. Embora quisesse sentar-se e firmar-se na sela, não podia senão ficar em pé, ou perder a mão. Ali ficou a desejar a espada de Amadis, contra quem não tinha força encantamento algum. Ali se pôs a maldizer a sorte, ali ficou a enxergar a falta que faria ao mundo a sua presença. Durante o tempo em que ali estivesse encantado, pois como tal se considerava, sem qualquer dúvida, ali se pôs mais uma vez a recordar sua querida Dulcinea del Toboso. Ali ficou a chamar pelo seu bom escudeiro Sancho Pança, que, sepultado no sono e estendido sobre a albarda do jumento, não se lembrava, naquele instante, nem da mãe que o tinha parido. Ali ainda estava quando chamou pelos sábios Lirgandeu e Alquife para que o ajudassem. Ali invocou sua boa amiga Urganda para que o socorresse. Finalmente, ali o encontrou amanhã, tal desesperado e confuso que bramia como um touro, porque já não esperava que, com um dia, se remediasse a sua aflição, que já tinha por eterna, julgando-se encantado. A sua crença mais se confirmava ao ver que Rocinante não se movia nem muito nem pouco e acreditava que, naquela posição, sem comer, nem beber, nem dormir, haviam de permanecer ele e o cavalo até que cessasse o mau influxo das estrelas, ou até que outro mago mais sábio o desencantasse. Mas muito se enganou nessa sua crença, porque mal começou a amanhecer, chegaram à venda 4 homens a cavalo, muito bem postos e adereçados, com suas escopetas sobre os arções. Querendo entrar, começaram a esmurrar a porta da venda, que ainda estava fechada. Viu-os Don Quixote que, apesar dos pesares, continuava a fazer sentinela e, com voz arrogante e alta, lhes disse: Cavaleiros ou escudeiros, ou quem quer que sejais, não tendes para que bater às portas deste castelo, pois é mais do que claro que, a tais horas, ou dormem ainda os que estão lá dentro, ou não é costume que se abram as fortalezas antes de se ter o sol espalhado por todo o solo. Recuai para fora e esperai que clareie o dia. Então veremos se será justo ou não que vos abram. Que diabo de fortaleza ou de castelo é este? Replicou um deles, para nos obrigar a guardar tais cerimônias? Se sois o vendeiro, mandai que nos abram, pois somos caminhantes, e não queremos senão dar cevadas às nossas cavalgaduras e passar adiante, já que temos pressa. Acaso, cavalheiros, pareço ter aspecto ou porte de vendeiro? Perguntou Don Quixote. Não sei de que tendes aspecto ou porte, respondeu o outro, mas sei que falais um disparate ao chamar de castelo a esta venda. Castelo é, replicou Don Quixote, e dos melhores de toda essa província, e dentro dele tem gente que já teve cetro na mão e coroa na cabeça. Melhor fora o contrário, disse o caminhante, cetro na cabeça e coroa na mão, pois, ao que presumo, o que aí dentro deve estar é alguma companhia de comerciantes, que quase sempre possuem essas coroas e cetros de que falastes, porque, numa venda tão pequena e tão silenciosa como esta, não creio que o alojem pessoas dignas de cetro e coroa. Pouco sabeis do mundo, replicou Don Quixote, pois ignorais os casos que soem acontecer aos da cavalaria andante. Os companheiros do perguntador, cansados daquele diálogo com Don Quixote, tornaram a bater furiosamente, de tal modo que despertaram não só o vendeiro, mas todos os que estavam na venda. Levantou-se o vendeiro e veio perguntar quem chamava. Nesse momento, sucedeu que uma das cavalgaduras dos 4 recém-chegados se chegou para perto de Rocinante, no intuito de cheirá-lo. Este, melancólico, triste de orelhas caídas, sustinha imóvel seu reteçado senhor. Porém, como afinal era de carne, embora parecesse de pau, não pôde deixar de interessar-se, voltando-se para cheirar também a quem se aproximava com acariciantes intenções. Não se havia movido quase nada, mas foi o suficiente para que os 2 pés de Don Quixote se desviassem, resvalando na sela, e teriam dado com ele ao chão, se não ficasse preso pelo braço, coisa que lhe causou tanta dor que acreditou que lhe estavam cortando o pulso ou lhe arrancando
o braço. Ficou tão próximo do solo que, com os extremos das pontas dos pés, beijava a terra, o que mais o molestava porque, sentindo o pouco que lhe faltava para pôr as plantas dos pés no chão, esforçava-se e espichava-se o quanto podia para alcançá-lo. A maneira dos que padecem a tortura da polé, naquele encosta não encosta, e que, por si mesmos, aumentam a sua dor com o esforço que fazem para esticar-se, enganados pela esperança que acalentam de que, com um pouco mais que tentem, acabarão por encostar os pés no chão.